Beleza, galera. Aqui é o primeiro capítulo do livro, né? A gente começa com ângulos, mas para o livro, no caso, né? Seria mais para quem não tem base. E, claro, quem tem base também e quer dar um elevado no seu nível, mas nem tanto, por exemplo, que eu tô levando pro nível da EPK, né? Que tem muitas provas mais difíceis que da EPK, de geometria. Mas é um nível muito bom, que vai deixar bem mais fácil o seu caminho nas demais provas. Mas vamos lá, a gente vai começar com ângulos, porque eu acredito que é o alicerce da geometria, você saber definir um ângulo bem, saber encontrar, e também saber trabalhar com eles, né? Principalmente, mas a gente tem que primeiro definir o que é ângulo, né? Eu até iria escrever assim, só que convenhamos, é bem mais fácil digitar, né? Então, eu vou digitar aqui para vocês a definição, que também eu tô seguindo a ordem do livro, tá? Tô até com ele aqui aberto, calma aí. Deixa eu mostrar aqui. Eu não tenho impresso ainda, mas... Calma aí. Eu ainda não tenho impresso, mas tá aqui, não sei se vai focar. Enfim, tá? Eu tô com ele aqui aberto, pra não pular nenhum capítulo e seguir a ordem dos capítulos, beleza? Ia deixar sem vocês verem a tela, mas beleza. Voltando aqui. Vamos primeiro definir o que é um ângulo, né? Um ângulo é basicamente uma região limitada entre duas... Quase não saiu aqui, beleza? Calma. Ângulo, para você definir um pouquinho mais preciso, é basicamente a região limitada por duas semirretas, ou duas retas, ou dois segmentos de retas, ou vice-versa, ou misturado, tanto faz. Aqui, ó. Ângulo é a região limitada por duas semirretas. Ou, eu vou deixar só aqui, mas eu vou mostrar aqui por quê. O que é semirreta, né? Vamos logo matar esse problema. Vou colocar aqui de outra cor, para não misturar com o texto, né? Seguinte, isso aqui, ó, eu vou traçar uma reta e vou botar duas setinhas. Tracei esse negócio bem retinho, né? Graças ao aplicativo. E as setinhas ao lado, informando que isso, na verdade, é uma reta. Beleza? Isso é uma reta. Agora, se eu inicio a partir de um ponto e sigo indefinidamente, isso aqui é o quê? Uma semi-reta. Beleza? E se eu só ligo dois pontos? Isso é o quê? É um segmento de reta. Beleza? Tá, e qual é a diferença? Simples. Reta é o principal. É o principal. Por quê? Porque semi-reta e o segmento de reta é derivado da reta. Porque a reta vai seguir indefinidamente e não tem onde parar, entendeu? É infinito, digamos assim. Mas uma semi-reta tem início, mas não tem final. Diferente da reta, né? Que não tem início, a gente não sabe onde começou e nem sabe onde que terminou. Por quê? Porque essa setinha indica que ela está sendo contínua, beleza? E agora o segmento de reta é o que a gente mais trabalha. Por quê? Porque ele tem início e fim. E lembrando, tá? Reta, semi-reta ou segmento de reta tem infinitos pontos. Beleza? Por quê? Eu pego aqui um ponto aqui, ó. Tá vendo que tá se formando uma linha? Só que ainda tem os espaços, né? Dentro desse espaço eu vou lá e preencho com mais pontos. Mas tá vendo que tá ficando ainda meio ruim? Então a melhor forma de você preencher esses espaços é traçando logo uma reta, ó. E aí vai sim preencher direitinho. Logo, você descobre que uma reta, ou um segmento de reta, ou uma semi-reta, é um conjunto de infinitos pontos. Mas beleza, aqui não é o principal de ângulos. Mas é o que? Eu vou mostrar aqui a partir... Só para matar, né, essa diferença de reta, semi-reta e segmento de reta. Mas vamos lá. Se eu pego, por exemplo, esse segmento de reta aqui, ó. Trazer esse segmento de reta aqui. E trazer esse segmento de reta aqui. Ou essas semi-retas. Essas duas semi-retas, melhor. Eu vou usar a mesma nomenclatura do livro. Vou dizer que aqui é C. Que é o melhor. No livro tá como semi-reta, mas eu vou botar aqui como segmento de reta. Vai ficar mais fácil para vocês entenderem, beleza? Mais fácil ainda. Aqui, ó, dois segmentos de retas, né? Concorrendo no mesmo ponto. Concorrendo não.
iniciando seu percurso no mesmo ponto. Eu vou chamar aqui de O, aqui de C e aqui de A, né? Não, de B que eu usei. Ah, aqui não foi O não, perdão, foi A. Beleza. O que é a reta? Ou o que é o ângulo, né? É a região limitada por duas semirretas. Ou dois segmentos. Ou ainda retas. Beleza? E qual seria? É justamente isso daqui, ó. Essa abertura aqui, ó. Que tem a mesma medida, tá? Mesmo que está ficando grande, mas ainda assim tem a mesma medida, por incrível que pareça. Essa região a gente chama de ângulo, beleza? E como que a gente representa, né? Tem as nossas representações, né? Tem seus elementos. E tem também as suas nomenclaturas, que é o que eu tô falando, né? Como que a gente representa, nomenclaturas. Beleza? Seus elementos é basicamente o quê? O C, que é o vértice, é um dos vértices, né? Mas o vértice principal é o vértice A. Por quê? Porque é onde se inicia o vértice do ângulo. O vértice do ângulo é sempre o vértice principal, beleza? E os secundários é o C e o B. Mas também, como a gente fala que um ângulo é região limitada por duas semirretas, ou dois segmentos, a gente fala o quê? Que um ângulo tem o seu vértice principal, que possui o ângulo, e os seus respectivos lados, que é o lado, por exemplo, aqui, ó, lados, que a gente chama de AC e AB, beleza? Tá vendo que eles têm a mesma letra no início, ó? Porque tem o mesmo vértice. Show? E como que a gente representa? Como que a gente nomeia? Como que a gente chama um ângulo? Simples, a gente pode chamar de uma letra grega, geralmente a gente chama de alfa, de beta, de teta, de gama, e assim por diante. É a nossa representação padrão, mas não que isso interfira no seu cálculo, não que se você, sei lá, utilizar um X no ângulo vai dar errado, não. É só a representação. O correto tá na sua matemática, ou não. Caso esteja errado ou não, não tem nada a ver com a representação, mas beleza. Ou ainda, a gente pode representar como AC, AC, chapeuzinho, AB. Ou melhor, CA, chapeuzinho, AB. Beleza? Exatamente. E também, a gente pode, como ele tem um vértice principal, a gente pode dizer que é o ângulo do vértice A, que a gente chama assim, beleza? Pronto, a partir daqui a gente vai para o sistema sexagesimal, beleza? Aqui, ó, sistema sexagesimal. Para a medição de ângulos. Estou usando exatamente o mesmo título. Show. E que sistema é esse, cara? É basicamente como que a gente representa um ângulo quando a gente vai falar da sua medida. Mas, para ser mais preciso, né? A gente conhece, né, como a unidade padrão do ângulo. Que qual é? Qual seria? É o grau, né? Aqui, ó. Unidade padrão. É o próprio grau. Aqui, ó. Que a gente chama de grau. Beleza? Mas também tem seus submúltiplos. E detalhe, antes de falar dos submúltiplos do grau, tem mais duas representações que a gente tem que ficar ligado que pode cair na sua prova. Principalmente na EPK. No meu período de cursinho para EPK, por exemplo, foi apresentado para mim mais dois, além do grau, que a gente pode representar. Que é o radianos, que é o segundo mais usado. E o terceiro que, convenhamos, é melhor você saber, para caso caia você não fique sem saber fazer o cálculo, né? Mas é bem raro que cai. É o grado, beleza? Eu acredito que eu não coloquei no livro, é até bom que tá mais aprofundado na videoaula, mas beleza. Aí tem
o grau, que a gente representa, mas, primeiro, né, a gente representa com grau, com essa bolinha em cima do número, né? Mas o que seria um grau, né? É um sobre 360 e uma circunferência completa. Beleza? É você pegar uma circunferência completa e dividir por 360. Aí você vai ter 1 grau, exatamente. E agora, a gente pode falar também do radiano. Aqui, o radiano. Que eu não vou demonstrar de onde veio isso, você só precisa saber calcular. Que é basicamente o quê? Você vai usar a regra de 3 na sua vida toda. Na sua prova, inclusive. E você pode utilizar aqui, não tem muito segredo não. É só você decorar aqui 2π, não é 2πr, não é uma circunferência completa, né? E quanto que tem uma circunferência completa? 360 graus. Não é? 360 graus. Só que aí você vai admitir, quando é radiando, que esse r vale 1. Não que é o raio da circunferência, mas quando você está falando de ângulo, beleza? Vamos supor que ele vale 1. Claro, não é exatamente isso, né? Mas para fins didáticos, 2π equivale a 360 graus, porque é uma circunferência completa, beleza? Logo, se a gente for dividindo por 2, ó, dividiu por 2, π vale quanto? 180 graus. Π sobre 2 vale quanto? 90 graus. Π sobre 4, e assim por diante, galera. Você decorando qualquer um desses aqui, você mata todos os ângulos, tá? Por exemplo, ângulo de 270 graus, você pega o 90 aqui, ó. 90 é igual a π sobre 2, né? 90 vezes quanto dá 270, por exemplo? Vezes 3, né? Então pega o multiplico de um lado por 3 e pro outro por 3. Logo, 270 é igual a 3 π sobre 2. Pronto, não ficou fácil? Você não precisa decorar cada um. Você vai calcular, decorar apenas um e matou o restante, beleza? Eu recomendo, que é mais fácil de demonstrar na sua cabeça, que você decore esse daqui ou esse daqui, beleza? Que eu vou até destacar de esse aqui ou esse aqui, show? E agora, o terceiro é o grado. Grado, para quem não sabe, é uma medida que eu nem sei de onde é, mas você só precisa saber do seguinte, que 200 graus equivale a 180 graus. Beleza? Só isso. Calma aí, deixa eu também deixar cada padrão, né, que tava. Beleza? Agora que a gente matou o sistema mentira, a gente não matou ainda. Esqueci de falar, por exemplo, do submúltiplos. Aqui, ó, submúltiplos. Do grau, né? Que é a unidade padrão. E o que seria submúltiplos? É outras unidades de medidas para ângulos menores que 1 grau. Exatamente, tem como dividir 1 grau em mais partes. Mas que submúltiplos seriam os minutos e os segundos. Sim, 1 grau é como se fosse a hora, né, do nosso relógio, mas não se comporta como uma hora. Porém, os minutos e os segundos se comportam como do relógio. Ou seja, 60 minutos não dá uma hora, beleza, no relógio. Mas no grau, quando a gente vai mexer com ângulos, 60 minutos equivale a 1 grau, beleza? Logo, a gente vai tirar o que disso? Que você vai ter que decorar. Que 1 grau é igual a 60 minutos. Beleza? Que é esse tracinho que a gente representa, beleza? Os minutos. Beleza, mas quantos minutos, ou quantos segundos tem 1 minuto? Assim, pela lógica, no relógio, 1 minuto tem quantos segundos? Tem 60 segundos. Mesmo princípio aqui, que a gente vai simplificar, ou que a gente vai representar com 2 tracinhos. Beleza? Só isso mesmo. Mas, a partir disso, já pode cair questão boa, tá? Eu vou usar, eu não sei se eu uso o exemplo do livro. Aqui, ó, eu vou usar um parecido. No livro fala aqui, o exemplo, né? O exemplo resolvido. Fala assim, ó. Quantos segundos há em 7 graus?
Eu posso fazer eu posso fazer esse trabalho aqui? Eu posso. Esse exemplo aqui. Mas vamos fazer um parecido, né? Vamos dizer aqui, por exemplo, sei lá, quantos segundos há em 3 graus. Para ficar mais simples ainda do que do livro, né? Para ficar mais fácil vocês entenderem, por exemplo. Como que a gente trabalha? Simples. 3 graus, a gente faz a regra de 3. Esse princípio todo é baseado na regra de 3. Ó. Se eu sei que 1 grau tem 60 minutos, então 3 graus vale quanto, gente? São diretamente proporcionais, né? Visto que quando o grau aumenta, a quantidade de minutos também aumenta. Então vai ficar como? 1 vezes x é igual a 60 vezes 3, né? Logo x igual a 180, o que, gente? 180 minutos. Beleza? E agora? Aí faz outra regra de 3, ó. Eu sei que 1 minuto... Eita. Eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. Então, quantos segundos vai existir em 180 segundos? Mesma regra de 3, ó. Se eu aumento a quantidade de minutos, irá também aumentar, consequentemente, a quantidade de segundos. Então vai ficar como? 1 vezes y, multiplicando cruzado, é igual a 60 vezes 180. Beleza? Logo, o y vai ser igual a 60 ao quadrado vezes 3. Não importa como eu estou fazendo o cálculo, você vai fazer do seu jeito aí, se eu estou fazendo do meu. Mas isso aqui vai dar 3.600 vezes 3, 10.800 segundos. Beleza? O ruim é só o braçal, né? Mas é isso. Beleza? Por enquanto tá fluindo, tá fluindo. E agora, vai falar de quê? Vamos ver aqui. Sim, tem outra forma de ser cobrado o seu conhecimento de ângulo, tá? Principalmente dos submúltiplos. Seriam as somas e subtrações entre ângulos, beleza? Como assim? Eu vou usar o exemplo daqui do livro, porque já tô o gabarito, né? Vai ficar como? Se eu tenho, por exemplo, 23 graus, 30 minutos e 45 segundos, que isso aqui é um ângulo, tá? Isso aqui representa um valor de um ângulo, uma medida de um ângulo. E eu quero tirar, é subtrair, né? Vai somar. É a soma, beleza. E eu quero somar com 24 graus, 29 minutos e 15 segundos. Qual medida vai dar? A soma desses dois ângulos, né? E aí, como que você vai fazer essa operação? Simples. Você vai primeiro trabalhar com o menor submúltiplo que você tem aí no seu cálculo, né? E você vai fazer aquele método das chaves, tranquilo, que todo mundo conhece, né? Que é o 23 graus aqui, o 30 minutos aqui, o 45 segundos aqui. O 24 embaixo, 29 minutos embaixo também, e o 15 segundos embaixo. Esse método das chaves aqui tranquilo, né? Soma ou subtração vai funcionar da mesma forma. Vamos lá. Se, por exemplo, eu vou começar da direita para a esquerda, beleza? Como qualquer soma que você já aprendeu na sua vida. Vamos lá. 45 mais 15 dá 60 segundos, né? Mas a gente sabe que 60 segundos equivale a quantos minutos? Equivale a 1 minuto. Ou seja, esses 60 que estavam aqui vai se transformar em 0 segundos. Só que vai acrescentar 1 na próxima coluna. Que vai adicionar mais 1. Só que daqui vai ser em minutos, né? Beleza, vamos lá. Vamos para a segunda coluna agora. 30 mais 29 dá 59. Mais 1 dá 60 minutos. De novo, 60 minutos a gente sabe que dá 1 grau. Logo, esse 60 vira o quê? Vira 0 minutos. E vai adicionar mais 1 aqui em cima. Beleza? Ficando como? 23 mais 1, 24. 24 mais 24 dá 48 graus. Beleza? Logo, vai ficar como? 48 graus, igual a essa soma todinha aqui, ó. Beleza? Somando assim, é meio gratificante, né? Dar um número inteiro, mas beleza. Vamos lá. Qual o próximo tópico? Seria... Beleza. Tranquilo.
Agora vai ser o que, gente? Agora a gente vai falar sobre os tipos de ângulos, já que a gente já sabe operar, seus submúltiplos, a gente já sabe como funcionam as unidades e como se classifica um ângulo, né? Então vamos agora falar dos tipos de ângulos. Aqui, ó, tipos. Tipos de ângulos. Que tem diversos tipos de ângulos, tá? Mas vamos começar com o primeiro, que é o que todo mundo conhece, né? Aqui, ó, letra A aqui, ó. O ângulo, famoso ângulo reto. O ângulo reto, eu poderia até pegar do livro, né, as imagens, mas não faz tanta diferença, né? O ângulo reto é basicamente quando você pega dois segmentos e quando eles se interceptam, né? A junção, né, de dois segmentos. Quando a gente vai fazer essa representação aqui, ó, esse ângulo alfa aqui, que eu representei aqui, vai valer 90 graus. Que a gente representa com uma caixinha e um ponto no meio. Uma caixinha e um ponto no meio. Isso daqui tá dizendo que tem 90 graus desse lado e tem 90 graus desse lado. Beleza? E se a gente prolongasse aqui, ó, esse segmento? Aqui embaixo seria quantos graus? Seria 90 e 90, beleza? 90 aqui e 90 aqui. Beleza? Essa caixinha aqui, ó, é igual a 90 graus. E também tem uma representação gráfica para dizer que quando os segmentos são perpendiculares. Que é essa representação aqui, ó. Ou algo bem parecido. Que tá, sei lá, CD, tem esse negócio no meio, a AB, por exemplo. Quando tá dizendo isso, quer dizer que CD vai ser perpendicular a AB, beleza? Com o tempo vocês vão pegar isso daqui, não precisa ser até tanto assim. Beleza. Agora, o próximo ângulo que a gente vai estudar vai ser o ângulo agudo. Beleza, o que é um ângulo agudo, João? Simples, cara. Eu vou usar a mesma representação do lado de cima, porque é um ângulo agudo. Isso aqui, ó. Isso aqui for, por exemplo, alfa. Eu vou dizer que é alfa também. Esse ângulo vai ser sempre agudo quando esse alfa pertencer a esse intervalo aqui, ó. Quando o alfa for menor que 90 graus, mas não é menor ou igual, tem que ser menor que 90 graus, e ele tem que ser maior que 0 graus, consequentemente, senão não vai existir ângulo, né? Entre esses dois segmentos, né? Se essa semirreta fizer um ângulo de 0 graus com essa outra semirreta, é porque elas são a mesma semirreta, ou seja, só teria uma semirreta. Mas enfim, esse é o intervalo para o ângulo, para ele virar, para ele ser classificado como agudo, beleza? Pronto. Letra C. Aí vai falar agora sobre outro ângulo conhecido, que é o ângulo raso, ou ainda de meia volta. Tem outro, se não me engano, tem outro nome, né? Deixa eu ver aqui. Ah, não, só esse mesmo. É esse mesmo. Ângulo raso ou ângulo de meia volta. Que é basicamente o quê? Basicamente, se eu traço aqui, ó, um segmento aqui, qualquer, e eu vou escolher esse ponto aqui para ser o vértice do ângulo. Qual vai ser o ângulo que ele vai formar aqui? É basicamente esse de meia volta. Meia volta é basicamente você pega uma circunferência e dividir no meio. Vai ser 360 dividido por 2, que dá 180 graus, né? Logo, um ângulo de meia volta, um ângulo raso, tem 180 graus de medida. Só decorar isso. Simples. D. Tem agora um ângulo que não é 360 graus, mas também não é igual ou menor que 180 graus, que é o ângulo reentrante, né? Ou poderia, reentrante, né? Ou côncavo. Que basicamente é um ângulo que pertence a esse intervalo aqui. Se eu pego, por exemplo, esse segmento e esse daqui, eu não estarei falando desse ângulo aqui. Não estarei.
se eu estiver falando de ângulo reentrante, mas sim desse ângulo aqui, ó. Por quê? Porque se esse for θ, por exemplo, o θ tem que pertencer a esse intervalo aqui, ó. Ele tem que ser menor que 360 graus, mas ele tem que ser maior que 180 graus. Beleza? E eu pulei 2 ângulos, foi? É. Então eu vou fazer o seguinte, eu só vou jogar isso aqui para baixo. Vamos aí. Para eu poder falar na ordem, né? Vou apagar aqui as letras. Finge que eu não pulei os ângulos raso, ou raso não, obtuso e cheio, né? Vamos lá. CD é F, né? Aqui, ó, CD, C. Vamos falar agora do ângulo obtuso, que era para ter vindo antes do ângulo raso, perdão. Que é basicamente, se eu pegar aqui, ó, fazendo o mesmo padrão, né? Que é o seguinte. Eu pego um segmento aqui e ao invés de eu fazer um traçado para cá, eu vou traçar um pouquinho mais aberto. É um ângulo mais aberto, né? Obtuso. E esse ângulo aqui, se eu chamar de alfa, ele tem que pertencer a que intervalo? Ele tem que ser menor que 180 graus, mas ele tem que ser maior que 90. Que aí você pode, com toda certeza, chamá-lo de ângulo obtuso, beleza? E agora, o ângulo pleno, né? O ângulo cheio. O ângulo de uma volta completa, né? 360 graus. Ângulo pleno. Ou de uma volta. Está gravando. Beleza. Simples. Esse ângulo pleno, cheio, de uma volta, é basicamente se eu pego aqui um ponto e giro como se fosse uma reta, né? E eu pego o vértice desse ângulo, eu vou escolher qualquer ponto dessa reta, e vou dizer que, por exemplo, esse O aqui vai ser o centro, o vértice, perdão, desse ângulo. Logo eu dou um giro completo aqui, ó. Deu um giro completo. O que é que tem? Simples, você acabou de fazer um ângulo de 360 graus, quase não sei. Beleza? E aí você chama de ângulo pleno, cheio, de uma volta. Beleza? Agora a gente terminou de classificar os ângulos referentes às suas medidas. A gente vai falar agora sobre outra classificação, que é sobre ângulos consecutivos. Beleza? Ângulos consecutivos. Basicamente, são ângulos que são... Eita. Que são dois ângulos que possuem... Basicamente isso. Dois ângulos que possuem um lado em comum. Beleza? Eu vou fazer aqui o desenho. Se eu pego, por exemplo, eu vou formar esse ângulo maior e vou traçar segmento que também parte quase não saiu. Desse mesmo vértice que eu vou chamar de O. Beleza? Aqui vai ser o vértice A, o vértice B e o vértice C. E eu vou falar sobre esses dois ângulos aqui e talvez desse todo pintado, beleza? Vou chamar aqui de beta, esse de alfa e o pintado de teta, beleza? Outra maneira que eu também esqueci de mencionar quando eu estava falando sobre classificação, sobre nomenclatura de ângulo, que a gente pode chamar também dessa seguinte forma, ó, de B a C, com um chapeuzinho no vértice do meio. E quem é esse vértice do meio? Vai ser sempre o vértice principal, ou seja, o vértice do ângulo. Show? E os outros dois? Seria as cabeças, os finais dos outros lados. Simples. É uma forma de representar. E eu vou utilizar aqui, beleza? Por isso que eu acabei de me lembrar. Como que eu afirmo, por exemplo, que são consecutivos? Lembrando, são ângulos que eu vou digitar aqui, ó. São ângulos que possuem um lado em comum. Beleza?
Como, por exemplo, vamos destacar os ângulos aqui. Umas aberturas, no caso, né? Por exemplo, esse lado aqui, ó, junto com esse lado, forma um ângulo beta. Só que se eu pegar de outra cor, verde, por exemplo, esse lado aqui, ó, junto com o B também, forma um ângulo alfa. Tá vendo que tem uma cor sobrepondo a outra? Quer dizer que esses lados são incomuns, beleza? Logo, eu posso afirmar que beta é consecutivo. De alfa. Beleza? Simples, né? Só que, olha só, olha que interessante. Eu vou apagar aqui o... Puxa, pior que... Tá. Eu vou... Poxa. Enfim, vamos lá. Eu vou pegar esse outro ângulo aqui, o ângulo maior. O ângulo AOC. Que é o ângulo θ, né? E se eu for escolher qualquer outro ângulo? Eu pego esse vértice, esse lado OB, junto com um dos outros lados. Tá vendo que tá sobrepondo? Ou seja, o ângulo O também é consecutivo de alfa. E mesma coisa se eu fizesse para o ângulo beta. Estaria sobrepondo também. Logo, vou apagar aqui. Eu posso direcionar o seguinte comentário. Que beta é consecutivo de alfa e também de θ. Alfa é consecutivo de θ e também de beta. E θ é consecutivo de alfa e beta. Beleza? Simples, né? Qual é o próximo? Sim. Isso aqui é bom, galera. Bem simples essa informação, né? O ruim seria só de explicar, mas pelo visto deu para entender. Agora a gente vai falar de ângulos adjacentes. Que o nome já é auto-intuitivo, né? O que é algo adjacente, né? Talvez você não saiba o que significa ser adjacente, né? Se está literalmente estar ao lado. Logo, ângulos adjacentes são ângulos em colaterais, né? Estão ao lado, um ao lado do outro. Logo, ângulos adjacentes são o quê? São ângulos que estão ao lado um do outro. De uma forma mais explicável, né? Falar. Como assim? Eu vou usar, eu posso até utilizar essa mesma figura. Ó. Vou tentar selecioná-la aqui. Perfeito. Aqui, pronto. Utilizando essa mesma figura, aí pode dizer que alfa e beta são adjacentes. Por quê? Porque literalmente um está ao lado do outro, né? Eu não posso dizer, por exemplo, que alfa e θ são adjacentes, porque θ, e no caso alfa, pertence já ao θ, né? Logo, é como se tivesse assim, ó. O θ é esse ângulo todo, não é? Só que eu peguei e cortei ele num pedaço aqui, que ficou o alfa e aqui ficou o beta. Logo, o beta não pode ser adjacente a θ, e nem a alfa pode ser adjacente a θ. Mas beta é adjacente a alfa. Por quê? Porque literalmente um ângulo está ao lado do outro, né? Tenta trocar a cor para deixar no padrão. Beleza. Show? Agora que a gente descobriu isso, vamos para outro também. Outra classificação de... Não é de ângulo, mas sim... de ângulo. Perdão. Mas que mexe mais com os segmentos em si. Mas beleza. Aí eu vou falar sobre o OPV.
que significa o quê? Oposto pelo vértice. Você vai utilizar bastante essa definição aqui, beleza? Esse tipo de ângulo. Que seria o quê? Basicamente, se eu pego... Vou usar vermelho, né, como representação, já que eu estou usando faz tempo, né? Beleza. Seria o quê? Eu vou traçar duas retas que concorrem em um único ponto. Retas que se cortam ao meio em um único ponto, já que são retas, né? Vai ser em um único ponto, como dizem aí. Elas concorrem entre si, beleza? Essa é a nomenclatura correta, mas formalizada, né? Digamos assim. E o que são os ângulos opostos pelo vértice? Eu vou dizer que esse ponto de interseção aqui, ó, vai ser o vértice que a gente vai utilizar como ponto de referência. Logo, esse ângulo aqui, ele é oposto ao vértice, oposto pelo vértice desse. Logo, eu posso afirmar com toda certeza que esses ângulos são de mesma medida. Logo, isso aqui é alfa, aqui é alfa também. E esse daqui, João, mesma coisa, mesmo princípio. Isso aqui é beta, esse daqui que também é oposto pelo vértice, é beta também. Você vai utilizar bastante isso, beleza? Então, o que são ângulos opostos pelo vértice? São ângulos que possuem a mesma medida, porém estão opostos referente ao vértice principal. Beleza? Deixa aqui em cima, né? E agora, vamos falar de quê? De bissetriz. Vamos falar de bissetriz. Eu vi aqui um negócio escrito importante, né, no livro. Só que eu acabei de falar, né, que a principal característica seria o... Aqui, ó. Tá escrito, eu vou dizer o que tá escrito aqui, ó. Importante. Dois ângulos OPV são congruentes. Que foi o que eu disse, né? Alfa aqui. Então, eu me assustado. Eu, vixe, esqueci de falar alguma coisa. Enfim. Vamos falar agora sobre bissetriz de um ângulo. Quem vai falar mais ao fundo isso, que não é de uma cerviana que eu estou falando, da cerviana chamada bissetriz, que a gente vai ver lá na parte de triângulos, mas sim da característica da bissetriz. Para você ficar mais bisurado, digamos assim, quando você for fazer questões de ângulo. Bissetriz de um ângulo. Aqui, ó, de um. Beleza? E agora? É basicamente o seguinte, eu vou desenhar também. Eu peguei aqui um ângulo qualquer. E aqui, sei lá, foi 2 alfa. Esse ângulo todo equivale a 2 alfa. Só que, por algum acontecimento na minha cabeça, né, me fez querer eu tive a vontade de traçar uma reta que passasse nesse ponto exatamente. De tal forma que... Calma aí que não tá... Me ajuda, né? Pronto. De tal forma que dividiu o ângulo ao meio. Eu afastei aqui só para poder apagar. Aqui. Se eu dividir o ângulo ao meio, eu posso chamar isso aqui de uma bissetriz, porque aqui vai ficar alfa. Aqui vai ficar alfa, aqui fica alfa. Por quê? Porque eu dividi o ângulo ao meio. Beleza? E a bissetriz é o quê? É basicamente esse tracejado. Beleza? Formalizando, colocando em texto. A bissetriz de um ângulo será uma reta ou segmento de reta ou ainda uma semi-reta que passa pelo vértice do ângulo e divide-o, português, né, filho? Em duas partes congruentes. Beleza? Deixando um pouquinho mais formalizado para vocês colocar no seu caderno, né? Show? Vamos ver se... Pronto. Chegou na melhor parte. A melhor parte
Eu confesso que é agora, beleza? Por quê? Aí eu vou falar sobre relações entre ângulos. Aqui, ó. Relações entre ângulos. Que seria esse tipo de relação, cara? Basicamente, a gente pode classificar pares de ângulos com suas respectivas funções. Por exemplo, eu sei que os nomes já vou falar, né? Complementar, suplementar e replementar. Você deve ter ouvido em algum lugar isso, provavelmente, em alguma questão. Mas você provavelmente bateu a cabeça e hoje, que negócio é esse? Ângulo complementar, ângulo replementar. É basicamente a classificação para sua função. Por exemplo, eu tenho um ângulo de 20 graus. Eu posso afirmar que ele é complementar ao ângulo de 70. Por quê? Porque ele tem uma função referente ao ângulo de 70 graus, que é o quê? Que eu pego esse 20 graus, somo com 70 e vai dar 90 graus. Por isso que o 20 graus é complementar ao 70. Logo, a gente tira o quê? Letra A. Complementar. E eu vou digitar também. Dois ângulos são complementares se e somente se a soma entre eles resultar em 90 graus. Em um ângulo reto, né? Beleza? Por exemplo, eu tenho um ângulo, deixa eu colocar aqui em vermelho, que é exemplo, né? Eu tenho um ângulo alfa e eu vou somar com beta. E a soma dá 90 graus. O complementar de alfa, eu posso escrever na forma de 90 menos alfa, beleza? Logo, eu posso afirmar que beta é complementar ao ângulo alfa. Beleza? Agora, a gente falou de 3, né? Vamos falar do segundo. Aqui, ó, B, letra B. Suplementar. É a mesma lógica, tá? Se eu pego dois ângulos, por exemplo, o ângulo de 30 graus, e eu vou somar com 150 graus, ele vai me dar quanto? 30 mais 150, desde ontem, até ontem, perdão, para 180 graus. Logo, você tira o quê? Que conclusão você tira? Simples. 30 graus é suplementar ao 150 e vice-versa. O 150 graus é suplementar, perdão, ao 30 graus. Logo, a gente tira, ó, dois ângulos são suplementares se e somente se a soma entre eles resultar, não sabe escrever mais não, né? Em 180 graus. Beleza? Vou dar o mesmo exemplo utilizando alfa e beta também. Se eu pego o ângulo alfa, somo com beta, ele dá 180 graus, eu posso afirmar que beta, já que eu estou falando em relação ao alfa, esse beta ficou horrível, né? Posso afirmar que esse beta, em relação ao alfa, é 180 menos alfa. Show? Logo, beta é suplementar ao ângulo alfa. Beleza? E por último, em relação a relações entre ângulos, C, replementares. Vixi, hipertrofia da bexiga, né? Replementares.
Que é a mesma lógica, né? Se eu pego, por exemplo, o 330 graus e somo com 30 graus, vai dar 360. Logo, eu posso afirmar com toda certeza que o 330 graus é replementar do 30 graus. Como assim? Ó? Vai esclarecer agora. Dois ângulos são replementares se e somente se a soma entre eles resultar em um ângulo cheio, que é o 360 graus, quase não saiu. Beleza? Vou usar também o mesmo exemplo do alfa e do beta. Se eu sei que a soma de alfa e beta dá 360 graus, é porque eu posso afirmar que o beta é igual a 360 menos o alfa. Logo, o beta é replementar ao ângulo alfa. Beleza? Simples nessas relações. Só que como que é cobrado na prova, né? Já trabalhando com os exemplos. Eu vou adicionar mais uma página, né? E eu vou digitar aqui. O exemplo é bem parecido, né? Por exemplo, qual o replementar, ou melhor, qual o complementar do suplementar do replementar de 300 graus. Não, 300 graus não, né? Deixa eu pensar. É melhor ao contrário. Fica mais fácil de encontrar exemplo. Qual o replementar do suplementar do complementar de 15 graus? Complementar, beleza. Como que a gente calcula esse bagulho, né? Qual o replementar do suplementar do complementar de 15 graus? Perdão. Cara, a leitura que eu fiz aqui, ó. A leitura, presta atenção na minha leitura. Qual o replementar do suplementar do complementar de 15 graus? Tá vendo essa setinha que eu fiz, ó? Eu fiz da esquerda para a direita, não foi? Ou seja, minha leitura foi em prosa, da esquerda para a direita. Porém, a sua resolução, para ficar mais fácil, você vai fazer do quê? Da direita para a esquerda. Aqui, ó. Você vai fazer essa resolução aqui. Terminou essa resolução aqui, pega o resultado dessa e transforma em outro problema. Descobriu o resultado dessa, pega e transforma em outro problema. Não entendeu? Vamos fazer agora essa questão para você entender. Primeiro eu vou procurar o complementar de 15 graus. Ou seja, um ângulo que somado com 15 graus resulte em 90 graus, não é? E é quanto, gente? Esse ângulo aqui é o de 75, né? 75 graus. Beleza. Descobrimos o complementar de 15. E agora? Esquece esse complementar de 15 do texto, ó. Esqueceu, você não já descobriu? Então esquece esse daqui. Aí, qual o suplementar do 75 graus? Você não encontrou? Beleza. Faz esse problema aqui, ó. Suplementar de 15 graus. Eu pego um ângulo, somo com 75 graus, que tem que dar quanto? 180, né? Logo, esse beta vai ser igual a 105, né? 105 graus. Não é? Não é simples? Descobri que o suplementar do 75 graus é 105. Então, vou pegar, ó. Apaguei. Qual o replementar do que? Sei lá. Esse texto não importa. Eu sei que é do 105 graus. Então, vai ficar 105 graus. Resolvendo por último esse problema aqui, ó. Tá vendo que eu tô comendo da direita para a esquerda? Da direita para a esquerda, né? Calma aí. Da direita
para a esquerda. Essa minha... Não. Da direita para a esquerda, perdão. Porque eu tô olhando aqui na minha tela. Enfim. Tô sonhando aqui. 105 graus aqui, ó. O que eu faço? Calculo o reprimentado 105 graus e matei a questão. Tá vendo? Θ somado com 105 graus tem que dar 360 graus. Logo, o θ vai valer quanto? 360 menos 105, que é igual a 260 menos 5, que é igual a 255 graus. Logo, essa é a resposta desse problema todinho aqui, ó. Qual o reprimentar do suplementar do complementar de 15 graus? 255. Entendeu? Agora a gente vai falar de um problema que, assim, se você pegar o livro, a apostila, que eu separei as principais questões para você melhorar desde o nível lá baixo até o mais avançadozinho, você vai ver que o problema praticamente todo da parte de ângulos é em relação a esse assunto aqui, ó. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Beleza? Que é basicamente o que, ó? Eu pego, sei lá, vou também fazer de vermelho, né? Pra ficar padronizado, né? Eu tenho duas retas paralelas. Porque como que eu sei que as duas retas são paralelas? Porque elas nunca se cortarão, né? Que até o sinal do igual, né? Representa o sinal do igual, né? Tipo, 1 é igual a 1. Por que 1 é igual a 1? Porque esse símbolo de igual é duas retas paralelas. Porque não há nada mais igual nesse mundo que duas retas paralelas, né? Enfim. E eu vou cortar com uma transversal qualquer. Vou dizer que aqui é R, a reta R, e aqui é a reta S. E a transversal T, beleza? E agora, cara, ângulos em retas paralelas e cortadas por uma transversal, basta você saber um ângulo, que você mata todos os outros. Como assim? Se eu tiver esse ângulo aqui, ó, eu vou saber descobrir esse ângulo aqui do lado dele, esse ângulo aqui de baixo, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Vou saber descobrir todos esses daí, só sabendo um. Beleza? Por isso que é bem cobrado, porque tem como cobrar de infinitas maneiras, digamos assim. Certo. E que ângulos são esses? Né? Eu vou botar por letras, para ficar mais fácil de você identificar. Aqui, ó. Eu vou dizer que esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui. Eu vou botar de frente tamanho para ficar... Mentira, eu vou botar não, tô com preguiça. Vai ficar assim mesmo. Fazer um círculo aqui. Esse círculo aqui para representar os ângulos, beleza? Vamos ser esperto, né? Vamos ser esperto. A gente quer ser militar e não quer ser esperto. É osso, né? Show. Show. Dá pro gasto, dá pro gasto. E agora eu vou identificar os ângulos. Vou dizer que aqui é A, aqui é B, aqui é C e aqui é D. Aqui eu vou dizer que é E, F, G e H, beleza? Era bom utilizar da mesma forma que estava aqui, né? Escrito A, B, C, D, E, F, G. Da mesma forma, beleza. Como que a gente vai classificar os ângulos dessas retas paralelas? Primeiro vamos saber nomeá-los, para depois saber calculá-los. Mas antes, vou botar aqui de que cor? Vou botar azul, né? Vamos falar de ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes.
nas retas paralelas cortadas por uma transversal, né, nesse caso. São basicamente os ângulos que estão em posições diferentes, mais de um, como é que eu digo, sem estar, eu esqueci a palavra, sem estar oposto, digamos assim. Por exemplo, eu sei que esse ângulo aqui, ó, na reta transversal, tracei aqui a transversal, esse ângulo aqui é correspondente a esse. Por quê? Porque eu só peguei e subi ele para cima, não girei ele, não fiz nada. Falando de uma forma mais banal para vocês entenderem. Por exemplo, também, esse ângulo aqui, ó, é exatamente igual a esse. Ou seja, é correspondente. E sim, galera, esses são opostos pelos vértices. Estão a mesma medida. Parabéns, mano, você sabe. Beleza, e agora? Isso são ângulos correspondentes. Então vamos identificar eles aqui nesse problema aqui. Vou colocar aqui A, de vermelho, perdão. Que eles são correspondentes aqui. O A, ele é correspondente, né? Perfeito, nossa, perfeito agora. Melhor definição que eu vou encontrar agora. É o ângulo que está na posição em R. Tem a mesma medida na posição em S, na reta S, por exemplo. O A tá nessa posição, né? Tá nesse primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, né? Digamos assim. Quem é o ângulo no primeiro quadrante de R? É o A. E no S é quem? É o F, né? Logo o A é correspondente ao F. Dá pra entender assim? Dá, né? Fica mais fácil. No segundo quadrante aqui, ó. Quem tá na posição em R, no segundo quadrante, é o B. Em S, quem tá na posição do segundo quadrante? É o E. Não é? Fica mais fácil assim. Então B é correspondente ao E. Tem mais ainda, tem o F já botei, né? O F é correspondente ao A. O C é correspondente ao G. O H é correspondente ao D. Tem 1, 2, 4, 8, né? Deixa quieto, já tem. Beleza. Já descobri todos os ângulos que são correspondentes entre si. Como eu disse, né? Pega um pedacinho desse daqui, divide em quadrantes. Tem o primeiro quadrante aqui, segundo, terceiro e quarto quadrante. Aqui também. 1, 2, 3, 4 quadrantes. Aí você vai descobrir aqui, na posição da reta S, em relação à reta S, quem está no primeiro quadrante é o ângulo A. E na S, quem está no primeiro quadrante é o F. Logo, A e F são correspondentes, porque eles correspondem à mesma medida em retas diferentes, distintas. Show! Sabendo disso, e lembrando lá daquele princípio de ângulos opostos pelo vértice, perdão, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. B, qual é o próximo? Ângulos alternos internos. Você vai usar bastante isso. Alternos internos. É basicamente ângulos que estão virados contrariamente, só que não estão do mesmo lado, e sim no lado oposto. Ou seja, alternaram um lado, só que de forma interna. Dá para fazer essa analogia a partir do seu nome. Por exemplo, eu vou fazer aqui rapidinho. Esse ângulo aqui, ó, ele é alterno interno desse. Tá vendo que tá alternando? Tá alternado? Logo, a gente pode tirar quem aí de alternos internos, né? De exemplo. Tem o C, que é alterno interno de F. Tem o E, que é alterno interno de D. Beleza? Só que além de ser alterno interno, também existe a possibilidade de ser alterno externo. Aqui, ó. C. Alterno externo. Beleza? E a mesma coisa do alterno interno, só que o que muda é deles estarem de forma interna à reta. O que seria estar interno a retas paralelas? É estar nessa região aqui, ó, que eu vou pintar. Putz. Eu vou pintar aqui, ó. Essa é a parte interna. É a região interna das retas paralelas, beleza? Então, o que seria estar externo?
seria estar nessa região aqui, ó. E não só essa, como também nessa. Aí você está na região externa, as retas paralelas, beleza? Sabendo disso, a gente vai classificar também os ângulos como alterno e externo. Seria o quê? Seria ângulos que estão alternando, como se fosse esse ângulo aqui com esse, só que contrário. Ou seja, seria esse ângulo aqui. Deixa eu apagar aqui para não confundir. Esse ângulo aqui, por exemplo, com esse ângulo aqui. Estão alternando, só que de forma externa. Beleza? E detalhe, para você, caso você não tenha certeza, nesses três que a gente está classificando, são ângulos, por exemplo, são ângulos de mesma medida. Logo, os correspondentes têm a mesma medida, o alternos internos tem a mesma medida e o alterno externo também tem a mesma medida. Beleza? Então até vamos botar aqui, ó. Ângulos correspondentes possuem a mesma medida. Beleza? Ângulos alternos internos possuem a mesma medida. Beleza? Ângulos alternos externos possuem a mesma medida. E o que a gente estava falando é alternos externos, né? Quais são os exemplos que eu posso te dar de alternos externos? Simples, cara, simples. Por exemplo, o ângulo B e o ângulo A foi o que eu estou trocado, né? Que é o ângulo B aqui é alterno externo de AH, beleza? De H, perdão. Outro que é alterno externo é G e A. G e A são alternos externos. É esse ângulo aqui, ó. E esse ângulo aqui. Tá vendo a semelhança? São de quadrantes opostos, né? Aqui, ó. Esse daqui. Esse daqui. São opostos. Show? E alternos internos. Estão na mesma região. Ou estão em região opostas. Ou na mesma região, perdão. De lados opostos. Show? E correspondentes estão no mesmo quadrante, só que em retas opostas. Beleza? Está me dando desviado, nem estou correndo. Show. E agora? Aí eu vou falar dos colaterais. Que são dois. Colaterais internos e colaterais externos. Beleza? Colaterais eu falo dos internos primeiro. O que são colaterais internos? Cara, basicamente são ângulos que estão... É só você lembrar dos alternos internos. Quando a gente está falando de alternos internos, é que eles estão internos à reta, porém alternando entre seus lados, ou seja, não estão no mesmo lado. Só que se você olhar para a nomenclatura do colateral interno, ele está na mesma região, tá na região interna, perdão, a retas paralelas, beleza, porque é interno, mas ele está colateral, ou seja, está adjacente, está colateral, está colado, está ao lado, beleza? Logo, é esse ângulo aqui, por exemplo, com esse. São ângulos colaterais internos, beleza? E uma classificação para esse ângulo é o quê? Que ângulos colaterais internos são suplementares entre si, beleza? Logo, a soma entre os dois tem que dar 180 graus, beleza? Exemplo, eu já dei ali, mas eu vou dar de novo, né? Vou botar aqui no padrão. O E é colateral interno de C e o F é colateral interno de D. Que é até isso, né? Que tá no livro, se você for olhar, deixa eu ver. É exatamente isso. Não, exatamente não, né? Eu troquei, porque eu troquei, né? O desenho não tá como que tá no livro, né? Mas as informações estão corretas. A, B, C, D, E. Vamos falar também do colateral externo. Colateral externo.
Que agora também é lembrar do alterno externo. Beleza? Que diz o seguinte, vou botar até no vermelho logo para não esquecer. Colateral interno, a gente viu que ele está no mesmo lado, está colado, no mesmo lado, na região interna, a reta. Só que quando a gente vai falar de colateral externo, é o contrário, ele está dentro da reta, beleza? Ele está entre a reta, né? Está na região interna, a reta, as retas. Porém está externo, perdão. Interno está na região interna. Beleza? O colateral externo ele não está na região interna, mas sim na região externa. Mas ainda assim tem o mesmo lado. Porque, assim, eu estou vendo dois lados, não sei você. Tem esse lado aqui e tem esse outro lado, né? Beleza? Então, quais são ângulos aqui que você diz para mim que é colateral externo? É o B e o G. Ou ainda, o H e o A. E também tem a mesma classificação, ó. Vou botar aqui também. Ângulos colaterais externos são suplementares entre si. Beleza? Me diz aí de novo. É o G e o B, né? E também o A e o H. Beleza? E essas são as classificações das retas paralelas. E como que isso cairia no seu concurso? Eu vou pegar aqui a questão de exemplo do livro, já para trazer para você, beleza? Para não ter que desenhar. E a gente vai resolver junto esse problema. Cadê a questão? Tá aqui. Só vou tirar a prova. Aqui. Exatamente o exemplo do livro, tá? Deixa eu ver aqui no OBS. Tá tudo tranquilo no OBS, né? Tá com 1 hora, velho. 1 hora. Mas beleza. Vamos fazer aqui, ó, rapidinho. Na figura abaixo, tem-se que x mais y mais z é igual a 210. Determina o ângulo A. Cara, o ângulo A, você concorda comigo que ele é colateral interno ao ângulo y? Olhando aqui, ó, tem o mesmo lado, né? Divide o mesmo lado e a mesma região. Beleza? Ou seja, na região interna. Logo, eu posso afirmar, já que são colaterais internos, que eles são suplementares entre si. Ou seja, alfa, né? Mais o y tem que dar 180 graus. Beleza. Mas não só isso. Agora, olha pra cá, ó. São ângulos opostos pelo vértice, concorda? Esse daqui é oposto pelo vértice e esse daqui é oposto pelo vértice. Melhor ainda, olha só que interessante. Z é igual a A, já que são opostos pelo vértice. A é igual a Z. E X é igual a Y. Beleza? O que a gente tira de conclusão aqui? Olha que interessante. Jogando essas informações tudo aqui, ó. X mais Y mais Z é igual a 210. Por que está separado? Porque eu vou fazer mágica. O X, eu vou manter que é X. O Y não é igual a X, então vou botar aqui, igual a X, não é? E o Z não é igual a A, vou botar igual a A. Simples. Mas olha só que interessante. Olha só que interessante. Olhando para essa equação aqui, ó. Alfa mais Y é igual a 180. Só que Y é quem, gente? Y é X. Logo, alfa mais X é igual a 180 graus. Pego isso daqui e substituo aqui, ó. Por quê? Alfa mais X aqui, ó. X mais 180 é igual a 210. Logo, X é igual a 30 graus. Pego esse X aqui, ó. E jogo aqui em cima de volta, ó. Simples. Só fazer o balanço. A mais X, que é 30 graus, é igual a 180. Logo, A vale quanto? 150 graus. E é isso que tem. É exatamente isso no nosso livro, beleza? Simples, né? Então é isso. Fiquem fazendo as questões do livro. Tem bastante questão, tá? Se você não adquirir o livro, tem no... Como é? Tem na descrição aqui o link.
você vai ser redirecionado para fazer, para você receber o seu livro, tá? É apenas R$ 20, é um preço simbólico. Tem, não é tão avantajado como, por exemplo, o FME, o TQM, um Morgado da vida, não, pelo contrário. É focado exclusivamente para EPK, porque a geometria da EPK é algo que você consegue tirar assim de boa, você consegue tirar de boa. E eu peguei a teoria a partir do FME e do TQM, que são livros caríssimos, e eu diminui para um livro de 93 páginas que custa apenas R$ 20, cara, R$ 20. R$ 20 você não paga nem a capa daquele livro, beleza? Do TQM, do FME, enfim. Tá lá com as questões do capítulo e todas resolvidas em vídeo, beleza? Então é isso, valeu e até a próxima aula, que vai ser sobre polígonos.